Bom, agora a gente vai fazer o feedback do nosso ciclo de leituras dramáticas online, né, do ciclo do Guarnieri. Nós já fizemos diversos ciclos de leituras, né, que a ideia do ciclo é traçar um panorama histórico da dramaturgia brasileira, né? Então, começamos com Renata Pallottini, depois veio Lauro César Muniz, Consuelo de Castro, Leila Assunção, Maria Adelaide Amaral, Plínio Marcos, Carlos Queiroz Teles e agora o Guarnieri, né? Então, foram vários ciclos e é uma coisa que é muito legal porque nós temos oportunidade de ler vários textos de cada autor, né? Coisa que se fosse fazer no teatro, isso seria impossível. É impossível, né? Não tem nem, nem outra maneira de dizer que isso é possível. Não é. A gente pega um autor, dificilmente vamos fazer todas as obras dele, né? E agora é o Guarnieri, a ideia do Guarnieri, né? Apesar do ciclo dele, da carreira dele ter começado em 1953, porque o projeto, a princípio, era fazer só com autores vivos, né? Mas ele ganhou uma dimensão que a gente não podia deixar de lado esses textos importantes, né? Que vieram antes da, da época que começamos, que foi com Renata Pallottini. Aliás, outra coisa que eu quero deixar claro aqui, né? Enfatizar sempre, é o que aconteceu com a Renata Pallottini, né? Porque ela dificilmente é citada em livros como autora que trouxe inovação na dramaturgia, né? Falam sempre da Consuelo de Castro, da Leilá, da Maria Adelaide, mas dificilmente em qualquer livro não citam o nome da Renata. Então, é importante deixar claro que a Renata foi a pioneira desse trabalho, Renata e Lauro César Muniz, né, da dramaturgia da década de 60. E a gente sabe porque a gente fez o ciclo, conversou com ela, e eu sinto que é uma injustiça, né, que precisa ser reparada. Então, a gente tem sempre que deixar claro isso. Renata Pallottini foi a pioneira da dramaturgia, nova dramaturgia, né? O nome dela tem que ser incluído junto com Consuelo de Castro, Leila Assunção, Maria Adelaide Amaral, Zé Vicente, toda essa geração que veio depois dela, que se não fosse ela, dificilmente isso aconteceria, né? Então é isso. Aí tem esse primeiro ciclo, esse ciclo do Guarnieri, né? Que foi composta pelos textos Animalia, que pertenceu à Feira Paulista de Opinião. Depois veio Janelas Abertas, texto que foi da Feira Brasileira de Opinião, que veio 10 anos depois, porque a Feira Paulista é de 68 e a Feira Brasileira é de 78. E diferente da primeira feira, que foi uma feira que eles fizeram desobediência civil, foram lá para o palco do Ruth Escobar e aconteceu tudo aquilo, né? O CCC foi lá no Ruth Escobar para atacar a Feira Paulista e, no fim, acabou atacando Roda Viva, que o espetáculo estava no teatro ali que dava acesso à rua, né? Então, e na Feira Brasileira de Opinião, que também foi uma ideia da Ruth Escobar, os textos todos foram proibidos, né? Mas ele foi lançado em livro no mesmo ano. Então, a gente tem acesso a esse material porque isso está publicado, né? Então, é muito importante. Depois veio Janelas Abertas, né? Animalia, Janelas Abertas, O que Fazer, Leonel, que é um texto curto que o Guarnieri escreveu para o jornal em 1964, não, desculpa, 1994, e esses textos, junto com o texto do Plínio Marcos, Mauro Razzi e Marcos Caruso e Jandira Martini, eles falavam, o tema era Eu Perdi
E agora? Né, que eles colocavam os candidatos à presidência aceitando a derrota. Né, o Plínio Marcos fez o nossa, são tantos nomes. Enfim, não vou lembrar, que abordava, falava do Enéas, né? Agora o Guarnieri fez o que fazia Leonel, que era sobre a derrota do Leonel Brizola. Mauro Razzi, nossa, hoje eu estou com o nome. Mauro Razzi fez Buchada de Bode Nunca Mais, que era sobre a perda do Fernando Henrique, né, que o Fernando Henrique não perdeu, e o Marcos Caruso e Jandira Martini fizeram O Céu da Pátria, sobre a derrota do Lula. E aí esses textos saíram publicados no jornal, que a gente fez também, entra na semana que vem, e finalizando com Um Grito Parado no Ar. Né? Esses foram os textos. E aí eu estou abrindo o microfone aí para vocês contarem um pouco como foi a experiência. Olá, meu nome é Sônia Clara, é um imenso prazer estar aqui com vocês e a gente vai falar de emoção, desse novo contexto tecnológico, os atores atuarem online, o que ainda nos causa uma grande estranheza. Mas eu fiquei refletindo muito sobre isso e chego à conclusão que a emoção, ela não tem endereço, ela não precisa de endereço. Ela pode estar nesse novo contexto, ela pode estar na rua, ela pode estar no teatro, ela pode estar no cinema, na televisão, e ela está intacta. Mas quando eu recebi o convite do Júlio para participar dessa honrosa leitura desse texto do grande Guarnieri, eu fiquei um pouco, vamos dizer, aturdida, porque eu não sabia o que vinha por aí. Então, quando eu vi chegar aqui em casa o meu técnico com aquela parafernália toda, eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Mas são experiências, e todas muito válidas. Além do mais, eu também, quando acabou a leitura, como é que eu vou dizer? Eu cheguei à conclusão que mais ainda você precisa da sua emoção para você superar essa coisa tecnológica. Entendeu? Então, eu saí dessa leitura, vamos dizer, exaurida, porque eu digo, não, eu tenho que quebrar esse molde, que é essa coisa aqui, esse entorno tecnológico, e prevalecer o quê? A minha emoção. E eu acho que é por aí que vai. A gente tem que ser muito maior, a nossa emoção tem que estar mais ainda afinada, para que a gente tenha uma certa doçura para poder representar, mais ainda. Falar em Guarnieri, a gente se lembra dos anos 50 e poucos, quando ele deu aquele sopro de renovação e construiu o Teatro de Arena, que foi uma coisa extraordinária. Então, a peça icônica dele foi Eles Não Usam Black Tie. Então, eu fiquei muito emocionada de ler um texto dele, porque eu digo, ai meu Deus, o que eu faço? E aí eu tive a delicadeza, a segurança que o Júlio Carrara me deu para que eu pudesse realizar esse trabalho. E tive a Tuna Dweck, eu tive o Luciano Schwab, que foram extraordinários e que tiveram muita paciência comigo, porque eu desconhecia tudo. Então, eu digo, mas eu tenho também uma grande responsabilidade, que é ler este texto naquele contexto, no contexto do texto, porque ele era um homem que tinha uma genuína vocação política, uma ideologia consistente, verdadeira. Então eu não podia decepcioná-lo.
né? E muito menos os meus colegas e muito menos o meu diretor, o Júlio Carrara. Queria pegar o gancho do que você falou da Renata, desse apagamento, né, como se diz hoje, de certas coisas da história. E juntar isso com o Guarnieri, nosso queridíssimo Guarnieri. Nossa, eu tive o privilégio de assistir ele no palco e até hoje aquele carisma não é inesquecível, né? E tudo mais. Mas eu acho que existe assim uma certa injustiça em relação à história do teatro e o Guarnieri, na minha visão. Então, já vou lançar aqui uma polêmica. Eu vi a nossa live maravilhosa do Sérgio Rovere, né, que é outro maravilhoso, estudioso, que contribui, aprendi um monte. Mas ele fez uma afirmação ali, que eu acho que ele aprendeu assim, a gente aprende assim, quando estuda história do teatro, que o Guarnieri foi o primeiro cara que pôs o operário em cena, né? Então, eu gostaria de dizer que não é isso, né? Que antes do Guarnieri, nós tínhamos um teatro que era realizado no Brás, nos Centros de Cultura Social, feito por operários, por sapateiros, que está sendo resgatado agora por estudantes de todas as artes, gente fazendo mestrado, doutorado, tentando resgatar esse teatro, que colocava o operário em cena muito antes, quando o Guarnieri era pequenininho. Talvez os pais dele, que eram anarquistas, frequentassem esses centros de cultura. Então, o operário já está em cena nas peças do Avelino Fosco, nas peças do Pedro Catalo, uma porção de gente que está sendo resgatada e que foi apagada da história por uma viés, digamos, partidão, né? Que conta a história via essa visão marxista-leninista do partidão, como a Pagu, né? Eu faço parte de um grupo de estudo e o professor falou: a Pagu foi a primeira presa política brasileira. Eu adoro a Pagu, não é questão disso, mas é questão que ela não foi. Aí eu peguei os livros que eu tenho aqui, mostrei Maria Soares, Angelina Soares, operárias tecelãs, foram presas e torturadas nos anos 20. Né? Uma delas estava até grávida. Tinha um campo de concentração para anarquistas perto do Oiapoque, lá para lá, Clevelândia, onde tinha mulheres e homens presos nos anos 20. Então, só queria levantar essa polêmica de o Guarnieri é um marco? É. Ele é um puta dramaturgo? É. Como ator, então, é uma coisa extraordinária? Sem dúvida. Ele foi o primeiro cara que colocou o operário em cena? Não foi. Era isso que eu queria fazer esse adendo. E é meio chato, né? Mas é difícil reescrever a história, né? Mas é uma tarefa que está começando e acho que quero deixar isso registrado aqui. Mas eu acho que não é polêmica, não, né, Si? Eu acho que está certo, tem que falar mesmo, porque a gente não é nem levantar polêmica, é história. A gente vive hoje um momento em que as pessoas querem apagar a história. História não pode ser apagada, não pode ser mudada. Aconteceu, né? É que cada um pega, não, esse aqui foi importante. Então, o que veio antes vamos apagar, né? Quer dizer, tivemos também o Martins Pena, o Arthur Azevedo. Quem que fala deles, da importância deles hoje? Né? Eles tiveram uma puta importância também. Só que era outro período, né? Agora, teatro começou em 48. Não. E daí? E de 1900? E com a chegada dos italianos aqui, entendeu? Tudo que teve teatro. O TBC, que foi fundado, foi o primeiro teatro, né, que a gente conhece ali, que em 1948 foi fundado. Em São Paulo, no Rio de Janeiro antes, né? Bernardes, me corrija aí, por favor. O João Caetano, né? Foi um ano antes. Uhum. Então, é isso. Eu acho que tem que levantar, né? A gente não pode fazer nada por um viés apenas. Eu acho que é extremamente importante, super válida essa colocação, né? E porque é história, né? Eu acho que o que ele quis dizer assim é que não eram mais operários interpretando um texto, eram atores interpretando operários. Eu acho que o que ele quis dizer é isso, quer dizer que o Guarnieri ele deu voz ao texto do operário, né? Quer dizer, ele deu voz aos próprios conflitos internos entre os operários, né? E os diversos segmentos dentro do movimento operário. Quer dizer,
uma coisa não exclui a outra, né? O que eu quero dizer é que o operário se tornou o protagonista, Sibeli, acho que é isso um pouco que ele quis dizer, assim, a classe média vai ao teatro para ver o que o operário tem a dizer e o que o operário está passando, né? E politicamente, os sofrimentos, as lutas, é nesse sentido que eu acho que ele quis colocar. Não sei se eu estou sendo... se eu estou reduzindo um pouco, mas eu acho que, de certa forma, o público que ia ao teatro, mesmo que ia ao TBC, começou a ver um outro teatro, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer, talvez, com essa conquista de um outro espaço, não, sem que dúvida, não era mais só na fábrica, né? Sem dúvida, ele foi a gente vê pelos textos e tudo, foi um divisor de águas, né, na história do teatro. Mas não foi o primeiro, acho que é isso que eu estou dizendo, assim, Sim. é esse protagonista de falar, a primeira vez foi o pior. Não foi. Ele veio, inclusive, ele tinha pais que já eram vinculados politicamente, né? Os pais dele eram meio anarca e tal. Então, ele já devia até ter visto, quer dizer, ele não tirou do nada, isso já vem de uma história, que ele fez um marco, uma divisão nesse teatro pequeno burguês, vamos dizer assim, eu acho que, sem dúvida, sim, esse mérito ele tem. Mas é que, quando se conta a história, sabe, você pega livro de história de teatro, é apagado isso, né? O que o Júlio estava falando. Querem, assim, há uma história oficial, que é a história dos vencedores, vamos dizer, e que quer apagar as coisas que foram realizadas por aqueles que não são os vencidos, né? Assim, no movimento negro, você vê um monte de coisa que ninguém sabe que houve, e agora estão resgatando, ainda bem, né? Para a gente poder Ainda ter bem, a uma mesma visão mais coisa geral. aqui. Os diversos holocaustos, né? Tem essas correntes todas negacionistas, que é exatamente negar o fato, negar a história e reinventar uma realidade que convém àquele momento e às classes dominantes. Quer dizer, a gente sempre lembra dessa frase do Marx, né? O pensamento dominante é o pensamento da classe dominante, e que cada vez mais é comprovado, né? E nisso o teatro também está incluído. Eu queria pegar um pouquinho, por exemplo, Janelas Abertas, já que é o que eu fiz, e eu não conhecia, como Bernardes, eu também não conhecia esse texto, e não sei por que eu não conhecia esse texto, porque ele é preciosíssimo. É um texto que assim, é um grito de esperança, né? Ele foi escrito um pouco antes da anistia. A anistia aconteceu no final de 79, ele escreveu em 78. E assim, ele tem muitas camadas, né? Ele acontece muito nas entrelinhas, né? Quando o Romeu encontra a Julieta e que ele passa lá e ela só fala assim, foi duro, né? Quando ela fala, foi duro, eu nem sabia mais se você estava vivo, vem mas um arsenal de material, você intui tudo, você vivencia aquele cara preso, você sabe o que ele sofreu, você sabe o que a classe operária estava sofrendo, é como se fosse uma síntese da ditadura. Eu acho um texto tão rico, e como a gente estava falando com o Bernardo, quer dizer, que ele se emocionou, ele chorou, e é uma cena curta, né, no meu caso com o Romeu, mas é uma cena que diz tudo. A Leda também, eu achei uma peça de sínteses. Ele não fica lá se delongando em discursos ou em considerações poéticas, embora tenha uma poesia, mas ele é um texto que, para mim, foi um grito de esperança. A minha personagem, assim, não, a gente vai conseguir. Tem todo mundo lutando, sabe? Agora começou, não vai mais parar. Então, para mim, foi muito emocionante. Não considero um texto datado, embora seja do final dos anos 70, né, Sibeli? Eu acho que eu não considero como um texto datado, porque ele vai falar de coisas que a gente está sentindo hoje também, esses gritos que a gente precisa, essa desesperança, esse grito de liberdade, esse grito de esperança, e um pouco essa utopia. E eu acho que, para mim, é um pouco a materialização disso. Eu também não conheci esse texto,
para mim, ele foi muito emocionante, principalmente porque eu vivi uma situação paralela nos anos da ditadura, em que eu não fui preso, mas amigos meus foram, um casal de amigos meus foram. Eles eram do PCB e ficaram presos quase um ano. Primeiro ela foi solta, depois de ter sofrido tortura, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, e ele ficou mais de um ano preso. No final, os dois foram libertados porque não tinham provas circunstanciais, mas eu vivi com eles essa história de socorrê-los naquela medida do possível. Ela veio morar até comigo. Tinha uma filhinha que foi para Niterói. Enfim, a história é meio confusa, mas eu não vou entrar nessa história. Mas então esse paralelo me deu uma certa emoção, medo daquele período que eu vivi. Mas eu acho que a história já começa pelo nome dos dois personagens. Chamado de Romeu e Julieta, dois personagens que vivem essa situação, um sorriso meio amargo, né? Fala, Sibeli. Não, eu ia falar que, ao mesmo tempo, tem esse texto que vocês acabaram de falar, que a Tuna está dizendo que tem uma coisa ainda otimista, né? E tem o texto do Animalia que a gente leu também, que é completamente pessimista, né, Júlio? Completamente assim. E os dois são atuais, né? Eu tenho uma observação ou outra, por exemplo, no Animalia, é uma mãe, um pai que é nazista, bolsonazista, como se fosse hoje, dava para montar. E ele tem um filho que é hippie e o outro que é militante. É tão engraçado. Isso é datado, eu acho. Então ele fala: o hippie não tem importância. O hippie não, aquele lá não, ele não causa perigo nenhum. Que é aquela coisa marxista também contra a revolução do comportamento que o hippismo trouxe, o tropicalismo trouxe, né? Que eles eram super contra, né? E que ficou, quer dizer, hoje se você se veste assim como a Tuna tá, como eu tô, foi um movimento hippie que transformou isso. O cara usa um cabelão ou uma barbona, cada um. E às vezes as propostas marxistas não vingaram. Então, às vezes esse viés mais que parecia menos efetivo, foi mais efetivo, teve mais vitórias, né? A pílula, a liberdade sexual, todas essas pautas que não eram pautas marxistas, vamos dizer assim, vingaram. E as marxistas até agora estão cada vez em maior declínio, né? Mas mesmo assim, a situação ela é super atual. E eu fico assim, quando eu voltei para esses textos, alguns que eu tinha assistido no teatro, que a gente leu aqui, eu fiquei pensando como eu era ingênua de achar que acabou a ditadura e tinha acabado, que os direitistas tinham acabado. Juro por Deus que há muito tempo, desde, sabe, nos anos 80, 90, acho que eu pensei isso. Falei: ai, que bom, nunca mais vai ter tortura, gente que defende tortura. Que engano, né? Assim, ao mesmo tempo que esses textos são atuais e a gente é assustador que eles sejam atuais. É assustador, porque a gente não venceu uma etapa que a gente achou que tinha vencido, né? Não sei, meu sentimento é esse. Quando a gente tem a experiência vivida, a gente tem até mais subsídios para fazer certos personagens. Às vezes eu vejo trabalhos, eu acho que a Sibeli, como atriz, talvez concorde, o Bernardes e o Júlio também, quando a gente vê alguns trabalhos nos quais os atores têm que fazer uns workshops, têm que estudar, têm que se preparar para fazerem coisas que a gente viveu. Eu falo, mas qual é o critério de escolha desses atores? Né? Será que são os famosos seguidores no Instagram? Será que são, né, que a gente brinca com isso? Então, muitas vezes, se você tem um subsídio de uma experiência que você viveu, você pode enriquecer o personagem, né? Então, como ela estava falando, Marighella, eu fiz exatamente o oposto de mim.
que também é super enriquecedor, porque a gente vai mexer em camadas nossas que a gente também não gosta de mexer. Então, para mim, foi o oposto, porque, de certa forma, eu posso levar a catarse por um viés verdadeiro. Eu sei o que eu estou falando. Eu não inventei. O Júlio, claro que ele me dirigiu, isso que eu adoro nas leituras, o Júlio nos dirige, mas ele direcionou aquilo para que eu chegasse a tocar quem está vendo. Não importa se é virtual, se é uma leitura. O que você quer com a arte? Você quer tocar o outro, você quer se comunicar com o outro. É tão simples, se chama comunicação, se chama entrar em contato com aquela pessoa. Então, ele vai direcionar o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, para que a gente se comunique com o maior número de pessoas possível, né? Então, até eu acho muito delicado isso do Júlio, se vai me incomodar. Pelo contrário, para mim foi quase que transmutar e foi utilizar uma coisa minha a favor de um trabalho. Sabe, humildemente contribuir com uma coisa que eu sei que é verdade, que eu sei que acontece, porque eu convivi com pessoas como ela, porque eu não sou ela, eu tive uma experiência parecida, mas eu não sou do meio operário. Entretanto, nos anos 70, nós estudantes, a gente se aliou, sim, ideologicamente, emocionalmente, afetivamente, racionalmente, enfim, praticamente com o movimento operário, porque nós, estudantes, queríamos contribuir e não, de cima para baixo, ficar contando teorias. Não, era como é que eu posso contribuir com o que você está vivendo na pele. E aí a gente paga um preço muito alto, sim, que Guarnieri também pagou e que essa geração toda também pagou, né? A ferramenta que a gente tem hoje é a nossa arte. Então, um ciclo como esse, por exemplo, pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo nos anos 60, 70, através das nossas ferramentas artísticas, né, ler um texto, interpretar alguma coisa que a gente não pode ir para a rua, a gente não pode combater efetivamente certas instituições, a gente está usando a ferramenta que a gente tem, que é a arte, que é o teatro. Então, um jovem que não sabe o que aconteceu nos anos 60, 70, 80, as diretas, a anistia, como assim, 79? Teve anistia, por quê? Como assim? Sabe, um dia todo mundo se reuniu no Galeão para receber o Luiz Carlos Prestes, não interessa que ideologia que a pessoa tinha, interessa que existem fatos históricos que a gente está podendo contar, a gente está podendo chamar a atenção de pessoas que não tinham esse acesso para um período da nossa história que é muito importante. E a nossa ferramenta é a arte. Então, se você gosta ou não do filme, se você gosta ou não do Marighella, se você gosta, foi assistir o filme, não sei. Eu sei que as pessoas estão indo ao cinema para verem do que se trata. É maravilhoso. É um movimento de pessoas super jovens, pessoas mais velhas, pessoas que viveram aquilo, um monte de gente. Você vê que tem 300 mil pessoas indo a um cinema para verem um filme, e eu acho que não podemos dar munição para quem não quer que o filme aconteça, né? E aconteceu, e está acontecendo, esperou 4 anos. E a mesma coisa, você pega um Guarnieri, você pega um Lauro, você pega um Alcides, você pega a Maria Adelaide, uma geração de pessoas que viveram esse período e que até nós não vivemos outros períodos que eles viveram, né, Sibeli e Bernardo? Pega essas pessoas e a gente está entrando em contato com a história do Brasil. E não só do Brasil, é contextualizando o Brasil em todo um movimento mundial. Então, você pega uma peça que foi escrita em 68, e na Europa estava acontecendo maio de 68. E o que aconteceu em 68 aqui? Que 13 de dezembro de 68 é o AI-5. No mesmo ano que em Paris tinham as barricadas dos estudantes, os movimentos de maio de 68. Tudo isso é um aprendizado, tudo isso faz parte de uma luta, porque as cabeças demoram mais para se transformar, a gente já sabe disso. Você pode mudar um sistema econômico e a mentalidade das pessoas está não sei aonde.
e não evoluir junto. Então, dentro desse contexto da nossa ferramenta artística, já estou me repetindo, a gente está conseguindo levar um pouco de reflexão, a gente está conseguindo fazer com que pessoas abram livros de história, ou que elas consigam ir até o Google, olhar no Wikipedia, no Google, pesquisar. Eu pesquiso palavras que eu não conheço, falo, o que é isso? Deixa eu lá procurar. É assim que a gente aprende, é falando não sei. É falando, nossa, Júlia, que bom que você me ofereceu Janelas Abertas, que eu não conhecia esse texto. Que bárbaro, que maravilha! Eu estou podendo entrar em contato com o que eu não sei. Porque entrar em contato com o que eu já sei, que eu posso passar para os outros, é ótimo. Mas com o que eu não sei e me aprofundar é melhor ainda. E a gente ter essa humildade de falar, puxa vida, não conhecia, como eu tenho coisa para aprender. Então, se eu, com 64 anos, a Cibele, também da geração dela, o Bernardo, se a gente tem tanto para aprender ainda, puxa vida, que riqueza que não parou ali, que a gente quer mais, que a gente quer avançar mais. Né? Então, é isso, você vê? Por causa de um ciclo de leituras, a gente está com essa discussão instigante, esse debate riquíssimo. Quem se interessar vai assistir, quem não se interessar, assiste um pouquinho, volta outra hora, mas a gente está lá, está no YouTube, está lá para quem quiser ver, para quem quiser ouvir, e para quem quiser compartilhar o que a gente está aprendendo junto. Né? Nós teríamos apenas que ver uma maneira de divulgar mais esse ciclo, esse e os outros ciclos, porque os jovens, eu vejo pelo meu sobrinho, não sabem quem foi Guarnieri, não sabem quem foi Lauro César Muniz, entendeu? A escola não dá a mínima deixa desses autores, ou mesmo de teatro, de arte, nada. Então, a gente teria que tentar descobrir uma maneira de como divulgar mais para que mais pessoas pudessem se interessar por isso, né? É verdade. Eu me preocupo muito com isso, eu me sinto impotente. Bom, duas coisas. Primeiro, isso que a Tuna falou, que acho que o Guarnieri, sim, é um marco do artista comprometido, né? Eu acho que isso que a gente vê nos textos, todos os outros que a gente leu também são, mas o Guarnieri parece que tem essa marca mais força, enfim, né? Ele marca isso, né? Você fala Guarnieri, você fala em teatro político, você fala em, né, propostas de transformação e tudo mais, com uma atualidade bastante, infelizmente, surpreendente, né? Porque gostaria que tudo isso... Eu fiz novela com Guarnieri, né? A gente fez Cortina de Vidro em 89, uma novela do Braulio Pedroso, depois ele faleceu no início, e do Valcir Carrasco, né? E era a minha primeira novela. E aí, quem estava no elenco? Renato Borghi, Guarnieri, Débora Duarte, Abu Janra. Falei, meu Deus, pegaram pessoas do teatro e levaram para a televisão. Então, imagino que era para mim conviver todos os dias com Gianfrancesco Guarnieri, fazendo comédia, interpretando uma novela. E a gente, nos intervalos, porque em televisão você espera bastante para gravar, para acertar a luz, ouvindo histórias de vida, ouvindo histórias do teatro de resistência que ele fazia, ouvindo histórias da ditadura, ouvindo histórias cômicas ou dramáticas, ou familiares, falando da saúde dele, tudo. Olha a convivência que foi, durante meses de uma novela, com essa pessoa que era um ícone para mim. Né? Então, como você falou, né, Cibele? Ele era engajado em tudo que ele fazia. Então, nos intervalos, ele voltava ao que ele sempre pregou, sabe? Que é a reflexão, que é não se acomodar, que é não parar de ler, não parar de aprender, não parar de buscar. Né? Então, essa coerência ele tinha, o tempo todo ele tinha essa coerência. O primeiro contato que eu tive com o Guarnieri foi no Arena, vendo o espetáculo Eles Não Usam. E eu saí de lá em choque pelo espetáculo, né? Era Beth Mendes fazia, quem mais? Guarnieri,
Não lembro quem fazia a mulher do Guarnieri. Miriam Meller, não é? Miriam Meller. Miriam Meller? Não lembro, não, sinceramente. Mas o Guarnieri ficou marcado, a Beth Mendes também, muito, muito, muito. Anos depois, eu encontrei o Guarnieri em Cuba, na escola de cinema. E aí eu assisti uma palestra dele, brilhante. Estavam ele e o Lauro César Muniz e a família dos dois. Eu tenho até uma foto, depois eu vou colocar no grupo. E foi uma palestra incrível. Foi um período também muito bom, porque a gente teve contato com o Gabo, com quem mais? Bom, agora me perdi os nomes. Mas O foram Santiago várias. Paredes, que era um super documentarista cubano, Também Tomás esteve Gutiérrez lá. Aleia. Teve lá o Gutiérrez. Mas eu estou querendo lembrar uma outra palestra que me marcou muito, do autor que escreve muito sobre a América Latina. Eduardo Galeano, Eduardo Galeano. As Que Veias também Abertas da América Latina. Foi uma palestra assim que você saiu de lá pleno, incrível, da maneira que ele falava, de tudo que ele contou. Foi um período muito bom, muito bom. E eu não tenho notícia, não sei se a Tuna tem mais que o fim da vida do Guarnieri, porque eu convivia muito com um rapaz que chamava Jaime Celiberto, que é um menino de São Caetano já falecido, que fazia teatro infantil, ele era meio discípulo do Vladimir Capella, né? E eu sei que durante um período, ele sustentou o Guarnieri, que o Guarnieri estava completamente sem grana, sem nada, e o Jaime montou um espetáculo que o Guarnieri fazia, papel de avô, era um espetáculo infantil, Beijo, não sei das quantas, agora não lembro o nome também. Beijos, E isso escolhas de bolhas de sabão? exatamente. Se não me falha a minha pobre memória, esse espetáculo que o Guarnieri participava e ele deu certo, dava uma bilheteria boa, na época que não tinha edital, e o Guarnieri se sustentava com isso. Depois disso eu perdi, não sei como é que foram os últimos tempos do Guarnieri. Não tenho muito esses dados, embora eu tivesse contato com os filhos, né, e principalmente com o falecido Flavinho, a gente era muito, muito próximo, mas esses detalhes assim pessoais eu não saberia dizer, seria até leviano dizer. E eu só sabia assim da hemodiálise, da situação de saúde, assim, mas enfim, o que é mais uma injustiça, né? Uma pessoa que era patrimônio cultural de um Então, por país, isso que eu sabe? toquei nesse assunto. É isso que eu falo, os patrimônios que a gente tem, as pessoas têm que, sabe? Ainda bem, né, que tem retiro dos artistas, mas deveria ser assim um palacete, sabe? Nossa, gente, não vivendo como Blanche Dubois, sempre da caridade de estranhos, né, gente? E principalmente não ser esquecido, né? Aí que volta outra vez a importância desse trabalho do Júlio, que a gente está fazendo parte, e esse negócio do Bernardes, de como a gente poderia divulgar. Às vezes eu acho, Bernardes, que a gente é tão impotente, né, para divulgar, a gente tem um raio tão pequeno, né? A gente não tem os meios de comunicação nem nada, mas às vezes eu acho que esse trabalho ainda vai ser descoberto e vai virar, sabe, fonte de pesquisa de muita gente, né? Eu acho que ainda o Júlio tem muita coisa que ele quer fazer ainda. Eu já encomendei esses teatros anteriores ao Guarnieri, da gente fazer umas leituras para ver como tem textos bons escritos por operários e tal, e enfim, tudo, mesmo os consagrados já não são conhecidos, aqueles que já eram alternativos, então menos ainda. Eu acho que é um trabalho que fica, enquanto o YouTube deixar ficar, porque a gente não sabe, e que vai ser ainda, talvez a gente não veja esses frutos já, mas eu acho que é um trabalho de suma importância. Até falo para o Júlio que ele devia entrar num mestrado aí e botar isso no papel, né? Assim como a Tuna devia ter um caderninho e anotado tudo que eles falavam lá na novela, que você tinha um livro na mão. Não, mas a ideia desse projeto é esse mesmo, né? Começou como quarentena, né? Com a quarentena e tal, mas aquela coisa, né?
eu posso falar aqui, dane-se a modéstia, sabe? Mas nós somos o único grupo que toda semana apresenta uma leitura. Nenhum faz isso. Nenhum faz, acontece um espetáculo de mês em mês, né? Mas ninguém faz uma leitura por semana. Já estamos com 84 programas, né? E é uma coisa assim, uma coisa que, claro, divulgação é importante, mas assim, eu não me preocupo em, como que eu posso dizer, sei lá, vamos atrair a galera jovem. Então aí você faz uma edição muito dinâmica. Não é isso. Entendeu? Já aconteceu. Se uma leitura dura 2 horas, vai ser 2 horas ali. Mas o povo vai se cansar, né? Mas, pô, tem um botão play e pause. Né? Uma outra coisa, que não é teatro também, né? Porque eu posso parar, pausar, tem a estreia. Uma coisa que eu acho muito desagradável é quando um espetáculo estreia e se você não assistir naquele horário, você vai, sei lá, eu assisto tudo de madrugada, né? Eu não tenho muitas vezes tempo para ver, entrar das 8 às 9 ou tal. Eu vejo de madrugada, aí aquele programa não está lá, porque as pessoas tiram. Então, aqui não, nesse canal, vídeos, né, leituras que fizemos há quase 2 anos ainda estão lá. Né? E eu falo que eu tenho vontade de fazer tudo de novo, porque era estava descobrindo, né, essas formas de como fazer essas leituras, e isso também, eu falo que somos pioneiros nisso. Com certeza o nome da gente vai ser esquecido, alguém vem tentar apagar nosso nome, então vou deixar registrado aqui que somos pioneiros em fazer esse tipo de linguagem, porque tem as leituras que ficam normal, ali com 10, 20, 30 retângulos na tela, e aí você não consegue, você tem sei lá, tanta informação que você entra em surto, né? Porque você quer ver o que está acontecendo lá, e depois no quadro de baixo tem uma pessoa que levanta para pegar uma água, depois volta e rouba foco. Então, essa forma de fazer, porque dá trabalho, e eu acho que assim, as pessoas, de certa forma, têm preguiça, né? Porque exige muito tempo para você fazer esses cortes, para fazer esse programa. Não é só gravar e fazer live, é outra coisa, né? Porque trava, a gente sabe. Então, temos gravado, é editado, é sonorizado, né? Melhor imagem, melhor o som. Claro que uma coisa que é importante enfatizar isso aqui, que termos de qualidade técnica deixa muito a desejar. Então, nós já sabemos isso. Questão de cenário. É o cenário da pandemia. Cada um está no seu ambiente. Ponto. Não precisa ficar enfeitando, colocando uma rotunda. Não é estúdio. É sua casa, tem ruídos. Enquanto a gente está falando, tem, Cibele que diga também, tem um monte de carro que não para de passar, é ônibus. Fica silêncio o dia todo. A gente vai gravar, começa. Homem do Pão, tudo, passa tudo. Avião decolando. Então, essas coisas, elas como se fosse o ruído da plateia. Né? Falar, no teatro não é assim. Teatro não é silencioso. Né? A gente entra em cena, está lá um infeliz com o celular, né? com a luz do celular na cara, a gente vê a pessoa abrindo bala, conversando, não é silencioso também, né? E a questão de que é muito importante isso também, que eu sempre falo para as pessoas que vão fazer vídeo, não gritem, por favor. As pessoas ouvem em fones, né? Então a gente tem que saber o limite, né? Da onde a voz fala, porque as pessoas pensam que estão no teatro, né? E cada microfone, eu falo com a Tuna, ela tem uma voz muito potente e o aparelho dela é muito bom, né? Lembra nas primeiras leituras, Tuna, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo, porque está vindo muito alto. E aí tem pessoas que o aparelho não é tão bom e o som não capta bem. Aí, sabe, cada um tem uma equalização, né? Depois eu equalizo lá, tudo bem. Mas é uma coisa da pessoa falar
Eu vejo pessoas de teatro que fazem vídeo, né? E aí gritam, peraí, tem um microfone, né? Não precisa gritar. Então é isso. E aí todo mundo, porque a gente vem do teatro, né? No começo tem essa coisa de falar muito alto, eu quero ser ouvido, mas o vídeo capta, né? Então é muito bacana isso. Então, eu acho que você tem um material tão rico, é tanto de conteúdo, de como você entrou em contato com cada um, o que nós aprendemos, como a Tuna está falando, que a gente gosta. Eu aprendi também esse animal, eu não conhecia, o texto que a Tuna leu, eu ainda não, vou assistindo, eu não pude assistir, mas também não conhecia, vou conhecer. Quantos que eu aprendi, quantos que, né? E, enfim, então tem essa coisa de todo o aprendizado das descobertas do grupo, né? Suas e que você comunicou para o grupo, a parte técnica, a parte de como foram chegando as pessoas, né? Porque eu entrei no comecinho, de repente vem Tuna, vem Maiara, vem, né? Como que o negócio foi crescer. Eu acho que tem uma história bonita mesmo para ser registrada e, sabe, tem foto, tem imagem. Eu acho que se não for num ambiente acadêmico, que eu achava ideal, que você podia até, de repente, sei lá, ter um financiamento para você viver, para escrever isso, ser uma coisa, eu acho muito importante que isso fosse sistematizado. Tem os vídeos, mas ninguém vai assistir 82 vídeos, sabe? Sintetizar isso num trabalho, numa coisa, num livro, sei lá, a Tuna tem essa facilidade, de repente ela te ajuda a fazer uma entrevista com você. Eu acho que teria que já tem, acho que, material suficiente para fazer o primeiro volume, vamos dizer, dessa experiência que eu acho super legal. Para mim, o ciclo Guarnieri me fez, primeiro, refletir sobre o papel do Guarnieri dentro da história do teatro brasileiro, né? Onde é que ele está, qual é o marco que ele tem, como essa história é contada e talvez como deveria ser contada, como eu disse no começo, que é a questão de colocar o operário em cena ou não, né? Me fez refletir sobre isso. Mas, por outro lado, me fez aprender, tinha textos dele que eu não conhecia, me fez resgatar como a música Um Grito Parado no Ar, que eu cantei lá na leitura, eu não lembrava mais como é que era a letra dessa música, nem a melodia. Nossa, resgatou a minha história, né? E toda a história de um período que eu vivi, que a gente conversou sobre isso, e me fez avaliar o que, como infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque eu não gostaria que fosse, alguns desses textos têm uma atualidade impressionante, né? Como infelizmente as coisas mudaram, mas não mudaram como a gente gostaria que tivessem mudado. Revisitar, né, esse amigo, né, além do grande dramaturgo, mas essa pessoa com quem eu pude conviver, mas principalmente, é isso que a Cibele falou, é o grande aprendizado de como existem lacunas na nossa formação dramatúrgica, com tudo que a gente já leu, já fez, já encenou, sempre tem essa dialética do fim de uma coisa ao começo de outra, né? Muitas descobertas, e muito aprofundamento na reflexão, e essa missão, de certa forma, que o artista tem, sem nenhum paternalismo, sem nenhuma conotação, uma missão de levar algo que a gente não conhecia para ser compartilhado com quem também não conhecia, né? E adquirir não só esse conhecimento do que eu falo, mas ir além do que a gente vê. Eu sempre falo, vamos além das aparências, né? Vamos além do que a gente está vendo. E também resgatar, do ponto de vista musical, por exemplo, na nossa leitura, o Chico, né? Cálice, Maninha, o que será? Então, também contextualizar, o Júlio faz isso, ele contextualiza o que a gente está lendo, com a música da época, com o que estava acontecendo, outras peças. Eu acho que essa riqueza da contextualização também é muito importante. Então, no ciclo Guarnieri, foi, para mim, talvez resgatar uma parte da memória,
quase que esquecida, porque a gente está sempre nessa, essa correria, essa coisa, essa pandemia, e a gente esquece um pouco a essência das coisas. O que é importante é muito simples na realidade, né? Então, ele me fez recuperar um pouco o que é essencial para o artista, né? Esse nosso engajamento, esse nosso comprometimento e a nossa reflexão a ser compartilhada. Como a Tuna disse, lacunas eu acho que a gente sempre vai ter, porque por mais que a gente leia e descubra, e relembre e redescubra, sempre vão acontecer e vamos descobrir textos que a gente passou por nós e a gente não percebeu. Foi ótimo participar, embora eu tenha participado apenas de uma leitura do ciclo Guarnieri, mas foi importantíssimo conhecer os outros 2 textos, Animalia e Janelas Abertas, é isso? Que foram 2 textos incríveis, que eu gostei muito de ter conhecimento. Eu só tenho que agradecer de estar aqui com vocês, online, porque a realidade, atualmente, ela está com uma cara muito mal criada. Mas eu tenho uma vocação otimista e tudo vai voltar ao nosso normal. Um beijo para cada um e muito obrigada. Beijo. Agradeço a vocês, foi muito prazeroso mesmo, né? E, por incrível que pareça, foi um dos textos mais fáceis de editar, todos eles, né? Porque aí o Animalia tinha toda aquela característica da tropicália, né? E eu comecei a brincar com edição, e aí acelera, faz um jogo lá, e aí Janelas Abertas é uma coisa muito mais íntima, né? Mais fechada. Aí tem o Que Fazer Leonel, que é a sátira, né? O Leonel Brizola, que recebe a visita do Getúlio Vargas como se ele fosse o fantasma do pai do Hamlet e volta, né? Remember me, o final é isso. Bom, como vai ser depois da apresentação, não tem problema de dar spoiler, né? E o Grito Parado no Ar, que eu acho que é exatamente essa situação que o artista vive hoje, né? Que está perdendo tudo, fica sem nada, e no final a gente vai montar esse espetáculo. E não tem som, não tem luz, a luz foi cortada, né? Tudo, não tem divulgação. E eu acho que esse canal lembra muito Um Grito Parado no Ar, né? Porque não temos dinheiro, não temos... E a gente persevera. Não temos dinheiro. Então, é tudo isso. Eu acho que... Mas continuamos a perseverar. Continuamos, porque eu acho que é muito essa característica, né? E a gente continua ali e sempre com a luz acesa, né? Em busca de futuro. Quer dizer, não dá para ir para o palco, né? Com essa... Enquanto não vier esse alfabeto grego todo de xepas, como diz a Narcisa, essa xepa nova, estou rindo de nervoso, tá? E aí eu vejo, né, não dá para estar no palco, mas a gente está aqui, de certa forma. É cansativo, é exaustivo, mas a gente está perseverando, né? Acho que é importante perseverar sempre.